O dom de profecias. Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio. Mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos, e há muitas maneiras através das quais ele fala, e uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Hoje vamos falar sobre a manifestação e a importância do dom de profecia na vida do povo de Deus nos últimos dias. Mateus relata as palavras de Jesus afirmando que nos últimos dias teremos um falso dom de profecia. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Como sabemos se um profeta é falso ou verdadeiro? O apóstolo João afirma: amados, não deem créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Vejamos agora 5 marcas que a Bíblia apresenta para provar se um profeta é verdadeiro. A primeira marca é aceitar a encarnação de Cristo e sua divindade. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. João capítulo 4, versículo 2. Mateus identifica a segunda marca, que são os frutos representados na vida de alguém e os resultados de sua obra. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 15. O profeta Jeremias nos apresenta a terceira marca de um profeta verdadeiro. Deve haver cumprimento no que diz. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. A quarta marca é apresentada pelo profeta Isaías. Os ensinos de um profeta devem estar em conformidade com toda a Bíblia e com os 10 mandamentos. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. A quinta marca encontramos em Daniel. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra, e eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Daniel, capítulo 10, versículo 8 ao 10. Portanto, esse texto de Daniel afirma que o profeta, quando está em visão, perde a força física, permanece em um estado de inconsciência, deixa de respirar, os olhos permanecem abertos e recebem uma força sobrenatural. É importante notar que somente a presença de fenômenos físicos não é a prova suficiente de um verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. O profeta verdadeiro deve apresentar as 5 marcas que a Bíblia descreve. Em toda a história bíblica, encontramos homens como Moisés, Jeremias, apóstolo João, Isaías, mulheres como Miriam, Ruda e Débora. Lucas, capítulo 22, versículo 36, afirma: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Felipe, o evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. A Bíblia afirma que nos últimos dias o dom de profecias estaria presente entre aqueles que seguem os mandamentos de Deus. E o dragão, que significa Satanás, irou-se contra a mulher, que significa igreja,
e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, que é o dom de profecia. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. A Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita a manifestação do dom de profecia na pessoa de Ellen Gold White, porque em sua vida encontramos as marcas bíblicas de um profeta verdadeiro. Seus ensinos são fundamentados em toda a Bíblia. Há frutos positivos em sua vida e, como resultado de suas obras, adventistas e não adventistas reconhecem seus inscritos como sendo inspirados por Deus. Ela exalta a pessoa de Cristo e seu sacrifício. Ellen White viveu e ensinou a validade dos 10 mandamentos. Considerava seus inscritos como um guia para se ter uma compreensão mais clara da Bíblia. Ellen White recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas. Escreveu com autoridade sobre os mais diversos temas: religião, ciências, história, oratório, música, educação, psicologia, administração, namoro, casamento, medicina, alimentação e profecias. Muitas instruções sobre saúde em seus escritos estão sendo confirmadas pela ciência hoje. Ellen White ocupa o 4º lugar entre os autores mais traduzidos no mundo, com seus escritos impressos em 126 línguas. Seus livros mais conhecidos são Vida de Jesus, Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. Seu único propósito sempre foi levar o leitor a um profundo amor por Cristo, dando-lhe uma melhor compreensão da Bíblia, ajudando-o a viver uma vida melhor e mais santa.